não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, segurando o fogo, Ele é Deus, se o fogo der certo, Graças Pai, Gabi. Graças Pai, Tony. Paz do Senhor, Gabi. Paz do Senhor, Douglas. Paz do Senhor, Tony. A paz, Loren. A paz, Lore. Levante suas mãos. A paz, Robson. Isabelle. Paz, Robson, Isabelle. Azaf. Deus é Deus. Deus é Deus. Yara. Deus abençoe a todos. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Pai, Pai do Margot. Senhor, Margot. Sim, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Que solzão, hein? Tá muito quente hoje, hein? Mas glória a Deus por isso. Quem tá no Rio de Janeiro, meu irmão, tá dando pra fritar ovo no asfalto. Meu Deus, se tu não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, segurado eu vou. Ele é Deus, Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. minha Fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Paz do Senhor, irmã Antônia. A paz, irmã Lourdes. Mas se fechar, continua sendo Deus. A paz do irmão Antônio. A paz do irmã Lua. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
Amém. Levante suas mãos e adore sempre, Senhor. Deus é Deus. 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 Rapaz, irmãos, conforme já até mesmo comentei, né? Calorão, né? Mas foram 3, tá sendo 3 dias, né? Aproximadamente, né, pastor? É verdade. De sol quente mesmo, né? Calor, mas isso é bom, né? Para quem gosta de uma praia é bom, para quem gosta de uma cachoeira também é bom, né? Porque na cachoeira ainda tem uma sombrazinha, água doce, né? Então não tem aquela sensação de estar queimado na parte da tarde. Mas a palavra de Deus fala que tudo que vem de Deus é bom, né? A gente pode até não entender, né, o que vem de Deus, mas a palavra de Deus fala que o que vem de Deus é bom. Amém? Eu Amém. queria estar orando, né, nesse momento com os irmãos para nós começarmos, né, o nosso culto. Amém? Amém. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai. Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje, Pai querido. Obrigada, Pai querido, até mesmo, Pai querido, esse calor, Pai. Que sabemos, Pai, precisamos do quente, precisamos do frio. E o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Pai querido, que o Senhor venha ser, Pai querido, agora neste momento, Pai. Pai querido, a gente vem te cultuar, Pai querido. Eu venho te pedir perdão, Pai querido, pelas coisas que eu fiz, que falei e o Senhor não se agradou. Venha limpar, Pai querido, meu coração e o coração dos meus irmãos, para que a gente possa, Pai querido, estar atento à Tua palavra, atento, Pai querido, àquilo que o Senhor quer nos falar, Pai. Seja, Pai querido, com o nosso pastor Alberto. Toma ele nas Tuas mãos, abençoa, guarda, livra de todo mal e cega do inimigo. Que ele venha falar, Pai querido, aquilo que o Senhor colocou em sua mente. Pai querido, que ele venha falar, Pai querido, palavras de correção, palavras de ânimo, Pai querido. Que seja a palavra providenciada pelo Senhor, Pai. Que sabemos, Pai querido, que o Senhor quer sempre o melhor para nós, Pai. Que soubemos, Pai querido, que só o Senhor, Pai, tem a capacidade de fazer ou não fazer as coisas por nós, Pai. E devemos agradecer por tudo, Pai querido. E sabemos, quando a gente clama o Senhor, clama o Seu nome, o Senhor nos ajuda, Pai querido. E devemos estar sempre obedientes a Ti, Pai. Sempre, Pai querido. Devemos obedecer, Pai querido. Te agradeço, Pai, por tudo. Venha dar uma live, Pai querido, abençoada, Pai querido. Uma live, Pai querido, que a gente venha sair daqui, Pai, e cheia do Seu Espírito Santo, Pai. Que a gente venha sair alimentados, Pai. Te agradeço por tudo, Pai, pelos seus irmãos que entraram, cada família representada, aqueles que irão entrar, Pai querido. Abençoa, guarda e livra, Senhor Jesus. Toma, Pai, teus filhos nas tuas mãos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Conforme eu havia falado, né? Desde o começo do mês, nós começamos a trazer uma palavra, começando por até mesmo Abraão. E eu falei que a última palavra do mês nós iríamos falar sobre Jesus, né? E para nós começarmos falando, né, sobre Jesus, eu queria estar lendo com os irmãos no livro de Marcos 14, versículo 32 em diante. Marcos 14, versículo 32. Foi falado sobre Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois Moisés, Josué, depois Jeremias e Isaías. E agora nós vamos falar no livro de Marcos sobre Jesus.
Amém? Ô meu irmão, graça e paz. Nossa irmã Silvana, né? Silva Anderson, ela já operou e deu tudo certo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Glória Anderson. a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Marcos 14, versículo 32 em diante. Diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trairá. Amém? Quando nós vamos falar de Jesus, uma das coisas que nós temos que entender, para falarmos de Jesus, temos que voltarmos um pouco no Antigo Testamento. Temos que ir até Adão e Eva, quando Deus dá a sentença que o homem comeria do suor do seu rosto. Quando Adão e Eva pecam, Deus dá uma sentença a Adão e fala assim: Adão, a partir de hoje você irá comer do suor do seu rosto. Em outras palavras, a partir de hoje, para você comer, você vai ter que trabalhar. E Deus dá uma sentença também à mulher, que iria multiplicar a dor do seu parto. Deus fala para a mulher assim: a partir de hoje, mulher, porque você pecou, eu irei multiplicar a dor do seu parto. Mas Deus também fala para a mulher que dela viria alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Deus ali estava dando uma sentença para a serpente que fez com que induziu a mulher até mesmo a pecar e ao homem também a pecar. E Deus selecionou uma nação. Após Deus dar essa sentença ao homem, dar a sentença à mulher e dar uma sentença também até mesmo à cobra, Deus selecionou uma nação, que dessa nação ele iria escolher alguém. Dessa nação, né, Deus, quando olha do alto céu, ele olhou assim um povo que ainda não era nação, né? Deus olha até mesmo para Abrão, e quando ele olha para Abrão, Abrão era de Ur dos Caldeus, e Deus fala assim para Abrão: ó Abrão, eu quero, através de você, selecionar uma nação. Mas primeira coisa, você vai ter que sair do meio da sua parentela. Deus procura tirar Abrão do meio da parentela dele, porque Deus sabia que se Abrão ficasse no meio da parentela dele, Abrão iria se contaminar, Abrão iria seguir os ensinamentos que a parentela deles
tinha como certo. Ensinamento que a qual Deus não se agradava. Ensinamento qual que os homens, né, do meio da parentela de Abraão, eles adoravam a Deus pagãos. E Deus não se agradava com aquele tipo de adoração. E algo que Deus procurou fazer, primeiro, antes de escolher até mesmo o povo que ele queria, ele escolheu primeiro um homem que se chamou Abrão. Abrão, antes dele ser escolhido até mesmo por Deus, o nome de Abrão era Abraão. Quando ele passou a ser escolhido por Deus, Deus colocou o nome dele de Abrão. Abraão quer dizer pai de povos. Abrão, pai de nações. E dentro disso aí, quando Abrão até mesmo aceitou e respeitou, né, o chamado de Deus na vida dele, Deus começou a trabalhar na vida de Abrão e Abraão começou a crescer. Eu já falei sobre isso. E algo que me chamou a atenção dentro disso aí, quando Abraão começa a crescer, Abrão, né, começa a crescer, ele tem um filho chamado Isaac. Esse filho chamado Isaac tem um filho chamado Jacó. E Deus tem um encontro com Jacó uma noite. Nesse encontro que ele tem com Jacó, ele muda o caráter de Jacó, ele muda as atitudes de Jacó. Jacó passa a ser uma nova criatura, Jacó passa a ser um novo homem de caráter renovado, de caráter respeitado. As pessoas passaram até mesmo a respeitar Jacó. E Deus fala assim para Jacó: Jacó, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Desse povo, Deus levanta, de Jacó, Deus levanta uma nação e escolhe uma nação que a qual veria, né, de uma mulher, nasceria de uma mulher, né, um ser, né, um ser vindo de Deus, né, um ser que veio através do mando de Deus, para que viesse pisar na cabeça da serpente, como Deus já havia profetizado lá no Jardim do Éden, quando o homem peca e quando a mulher peca. Deus profetizou e falou para a mulher: mulher, da mulher irá nascer, né, alguém que irá pisar na cabeça da serpente. Aí nós já começamos a falar de Jesus. Então Deus queria que Israel fosse um modelo. Quando Deus, através até mesmo de Jacó, cria uma nação, Deus cria essa nação para ser um modelo para a humanidade, para que a humanidade olhasse até mesmo para aquela nação e viesse ficar até mesmo deslumbrado, e viesse até mesmo ficar espantado como eles eram abençoados. Deus age dessa forma na intenção de chamar a atenção das outras nações para Israel. Mas nós entendemos que a história não foi bem assim. A história dentro dos planos de Deus. A intenção é que as coisas transcorressem dessa forma, mas nós sabemos que, historicamente falando, o povo até mesmo que foi escolhido como nação de Deus, na trajetória, né, de vida deles, eles começaram a desviar dos mandamentos que a qual Deus tinha instruído a eles, dos mandamentos que a qual Deus tinha ensinado a eles. E quando eles começam a desviar, eles começam até mesmo a adorar outros deuses, e Deus com isso começa a ficar até mesmo irado com o povo. Deus queria um povo escolhido, um povo que o adorasse em espírito e em verdade, mas Deus não conseguiu através dessa nação que a qual ele escolheu. Mas ninguém conseguia ali daquela nação chegar ou atingir o objetivo que Deus queria. Se nós formos ver, Deus está sempre com a nação de Israel.
Deus não estava, Deus está sempre com a nação de Israel. Aproximadamente 25 vezes a nação de Israel foi invadida, foi tomada, né? A intenção era acabar com toda a nação. Durante essas tentativas, durante essas investidas, 25 vezes a nação foi a pico. 25 vezes essa nação chegou ao ponto até mesmo de acabar. A palavra de Deus nos mostra que há 75 anos aproximadamente atrás, 75 ou 76 anos, né, Israel foi tomado, né, foi invadido, e eles tiveram que até mesmo sair do local onde que eles se encontravam, né, se espalharam até mesmo pelo mundo todo, e há 75 a 76 anos, se eu não estou enganado, eles voltaram e Deus construiu, Deus fez a nação chamada Israel. Israel tem em torno de 70 e poucos anos de fundação, a nação Israel. Ali Deus já estava confirmando a promessa que a qual ele tinha feito, até mesmo com Jacó, que através dele iria criar uma nação Israel vindo de um povo hebreu, né? Vindo de um povo judeu. E isso nós entendemos, né, as promessas de Deus na vida daquele povo. Mas antes mesmo disso, nós podemos ver que algo aconteceu. Algo aconteceu em relação até mesmo de Israel tornar-se nação. A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos aponta que nesse período que a qual Deus havia prometido que iria vir, né, um homem, né, que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus até mesmo conversando, até mesmo com o próprio Jesus, que a palavra de Deus fala que antes mesmo, até mesmo dele criar o ser humano, Deus já havia criado já o cordeiro para dar de sacrifício. Esse cordeiro, cujo nome é Jesus de Nazaré. Amém. Deus já sabia que o homem iria pecar. E o único que poderia até mesmo fazer com que os pecados dos homens fossem perdoados seria o próprio Jesus. Eu fico até mesmo imaginando e até mesmo chego ao ponto de conjecturar Deus tentando de várias formas, tentando usar vários nomes para poder até mesmo fazer com que o povo de Israel entendesse, né? Fazer com que o povo de Israel compreendesse que eles teriam que servir e adorar o Deus único e poderoso, o Criador de todas as coisas, né? E nessas tentativas, o homem não conseguia realmente adorar a Deus. A palavra de Deus fala que Deus se manifestava de várias formas, até mesmo para com o povo, para que o povo entendesse, para que o povo reconhecesse que ele fosse o Deus da vida dele, que ele fosse o Deus criador da vida dele, o Deus que tinha feito os milagres acontecer, e o povo não conseguia. Eu fico imaginando Deus e Jesus ali conversando, Deus chegando ao ponto, até mesmo de repente, de falar assim para Jesus: não tem jeito, eu vou descer e eu vou acabar com toda a humanidade. Eu vou acabar de vez, porque eu já tentei de quase tudo e não consegui realmente fazer esse povo entender que eles têm que prestar adoração a mim, porque foi eu que criei eles. Eu escolho um povo, eu tiro um povo, até mesmo do meio de um outro povo, né? Eu pego esse povo, levo para o Egito, né? Livro eles até mesmo da morte de fome. Depois eu tiro eles do Egito, livro da mão de Faraó, demonstro para ele as pragas que a qual até mesmo eu deixo ser lançada até mesmo no Egito em favor dele, para que eles fossem libertos, mas mesmo assim eles não me adoram em espírito e em verdade. Não tem jeito. O jeito é acabar com esse povo. Eu fico imaginando Deus conversando ali com Jesus. Eu começo até mesmo viajar, de repente os irmãos podem falar assim: mas o pastor tem hora que viaja, mas eu começo a viajar até mesmo na história, começo a viajar em tudo que estava acontecendo, e Deus, né, conversando ali com Jesus e falando. E chega a um certo ponto, creio eu, que de repente Jesus falasse para ele assim: pai, deixa eu descer, deixa eu fazer
aquilo que a qual tu queres. Eu já entendi que você só quer simplesmente um homem, uma pessoa só, que venha fazer a diferença. Mas o povo não consegue entender. Pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer, eu vou largar toda a glória, eu vou descer de forma humana, eu vou me fazer carne, mas eu preciso estar no meio deles para poder demonstrar para eles o que tu queres. Até porque, Pai, tu sabe o que é dor, Pai? Jesus conversando de repente com Deus, tu já sentiu dor, Pai? Tu já sentiu sede? Tu já sentiu fraqueza? Pai, tu já foi tentado por alguma vez? Creio eu que Deus e Jesus conversando ali, chega ao ponto, né, de Jesus de repente fazer esse tipo de pergunta e automaticamente Deus falar assim: não, filho, eu nunca fui tentado, eu nunca senti dor, eu não sei o que é isso. E de repente Jesus fala assim: então, Pai, eu preciso descer, eu preciso ter esses sentimentos, entendeu? Para poder até mesmo saber o que eles passam, saber o que eles vivem, e através de todo esse sentimento que a qual venha passar, né, para poder vencer, né, todos esses problemas, toda essa dificuldade, e demonstrar para eles que independentemente, né, de qualquer coisa, nós podemos vencer todo o problema que a qual acontece em nossas vidas. Aí a palavra de Deus nos mostra que Jesus desce, Deus escolhe uma mulher chamada Maria para poder até mesmo gerar Jesus. Jesus é gerado. A palavra de Deus fala que quando Maria, né, até mesmo encontra com Isabel, que é João Batista, que é aquele que preparou o caminho para o Evangelho, para Jesus começar a pregar, quando eles se encontram, né, aquele bebê que se encontrava, João Batista, que se encontrava dentro da barriga da sua mãe, né, começa até mesmo a saltitar ou até mesmo a pular. E a palavra de Deus vai nos mostrando os ministérios que a qual foi acontecendo na vida de Jesus. Depois Jesus nasce, e quando Jesus nasce, tentam até mesmo matar Jesus, né? Mas consegue, tipo assim, Deus consegue até mesmo proteger Jesus, Deus consegue guardar Jesus. E a palavra de Deus nos fala que aos 30 anos, Deus faz com que Jesus comece o seu ministério. Mas até mesmo antes mesmo de Jesus nascer, antes de tudo acontecer, a palavra de Deus fala que teve um profeta chamado Isaías, que fala até mesmo sobre a vinda de Jesus, conta tudo o que iria acontecer. A Bíblia nos mostra que tem um período que Deus fica em torno de 400 anos até mesmo sem falar com o povo. É uma das formas de Deus demonstrar que estava aborrecido, estava chateado com o povo. Deus não fala nada após esses 400 anos. Realmente, Deus escolhe Maria. De Maria nasce Jesus. E Jesus, aos 30 anos, começa o seu ministério. Glória E eu a Deus. comecei a estudar até mesmo porque, na realidade, Jesus teve ministério de 3 anos. Dentro da cultura judaica, se nós começarmos até mesmo a entender e buscarmos, nós vamos ver que todo líder lidera em torno de 3 anos. Ele tem em torno de 3 anos para poder liderar. E para poder ser líder, é a partir dos 30 anos em diante. Eu comecei a analisar que Deus e o próprio Jesus começou a fazer cumprir até mesmo os mandamentos, até mesmo a forma com que os judeus até mesmo lidam, né? Tudo que os judeus até mesmo trazia como prática, Jesus procurou trazer como prática na íntegra. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. A palavra de Deus nos mostra que Jesus começa ali operando maravilhas. O primeiro milagre que Jesus opera num casamento. Jesus transforma a água em vinho. Jesus está demonstrando que Ele é o Jesus da família. Jesus hoje é o Jesus da minha e da sua família. Amém. Jesus começa o seu primeiro ministério, transformando a água em vinho em um casamento. Jesus procura trazer algo
que naquela época era até mesmo vista que o vinho era a forma do povo ficar alegre, do povo ficar contente. Jesus começa a mostrar que no relacionamento, no casamento, tem que haver alegria. Ei, se aquele vinho velho já não tem mais gosto, não tem mais prazer, você já não tem mais vontade até mesmo beber. Eu quero falar algo para você. Jesus hoje tem um vinho novo para você e para sua família. Jesus quer modificar, Jesus quer trazer alegria no seu relacionamento. Amém. Aquele vinho que de repente já está até mesmo com gosto, até mesmo de vinagre. Coisas que já não é intragável, já não tem mais condições até mesmo de beber. Ei, Jesus quer jogar esse vinho fora e quer dar um vinho novo hoje para você e para sua família. Amém. A palavra de Deus nos mostra que ao decorrer, Jesus até mesmo cura pessoas, Jesus transforma pessoas, Jesus liberta as pessoas, né? Mas mesmo assim, ele ainda encontra dureza até mesmo no coração das pessoas. E Jesus, no seu ministério, ele começa a ver certas coisas que ainda tinha que ser transformado. A palavra de Deus fala que na última ceia, horas antes da última ceia, Jesus reúne os discípulos. Mas uma das coisas que me chamou a atenção dentro disso aí, Jesus não pegou todos os discípulos. Jesus pegou simplesmente 3 discípulos. Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Eu quero falar algo com você. Existem coisas que Jesus vai tratar, e especialmente só contigo. Existem coisas que Deus quer tratar, só você e Ele. Por que Jesus não pegou os 9 discípulos que ficaram? Só levou 3 discípulos para formar os 12. Dos 12, Jesus tirou 3 e falou: aí, vocês 3, eu quero que vocês venham comigo. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, quando chega no Getsemane, ali para poder entrar ali no Getsemane, ele fala assim para Pedro, Tiago e João: ei, me ajude em oração. Me ajude em oração, porque eu estou passando por um momento difícil. Ei, será que alguém está ao seu lado não está precisando de oração? Será que alguém que está do seu lado não está precisando que você o ajude em oração, buscar por ele, buscar com ele? Jesus passou por esse momento. Ei, entenda você, se de repente você está passando por um momento difícil, momento de angústia, momento de aflição, entenda você que Jesus hoje está aqui para poder te ajudar. A palavra de Deus nos mostra que Jesus entra até mesmo, antes de ele entrar no Getsemane, ele começa a orar e pede a esses 2 discípulos para orarem junto com ele. Jesus vem a primeira vez, encontra esses discípulos dormindo. E Jesus acorda ele. De repente Jesus fala assim: ei, Pedro, acorda, Pedro. Tiago, acorda, Tiago. João, acorda. A palavra de Deus fala que eles estavam com muito sono. Jesus acorda eles, chama eles. E quando Jesus chama eles, eles acordam e voltam a orar. E Jesus volta de novo a orar. Quando Jesus volta de novo, encontra eles dormindo de novo. Jesus chama eles de novo. E eles acordam. E Jesus começa a orar e eles voltam a orar. Jesus volta de novo e encontra os 3 dormindo. Só que quando eu estava lendo essa passagem, eu entendi algo. Existem situações em nossas vidas que é só nós, Deus e Jesus. Jesus está vivendo esse momento. Tanto Pedro, Tiago e João, eles estavam sem condição, tanto física e até mesmo espiritual, para poder ajudar Jesus naquela tarefa que a qual eles deveriam ajudar. A Bíblia mostra, quando Jesus chega na 3ª vez que encontra os 3 dormindo, Jesus entra no Getsemane. E quando Jesus entra no Getsemane, uma das orações que Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus já estava sentindo as dores, aquilo que ele iria passar no dia seguinte. A palavra de Deus fala que Jesus começa a orar. Quando Jesus começa a orar, ele começa a suar suor. Através do suor dele saía sangue.
Era como se ele estivesse suando sangue. E a palavra de Deus fala que Jesus se angustiou tremendamente. Mas mesmo assim Jesus continuou orando. E Jesus orando, orando e suando. Jesus orando, orando e suando. E através desse suor que saía até mesmo gotículas de sangue. A palavra de Deus fala que quando Jesus volta, até mesmo aos discípulos, encontra eles dormindo. Só que Jesus vem renovado. E uma das coisas que Jesus fala assim, ó, quando ele entra, até mesmo no Getsemane, que era o lugar onde era imprensado, para poder fazer, até mesmo tinha umas imprensas, né, que imprensava até mesmo as azeitonas, né, as oliveiras, né, as olivas, né, no caso, e através daquilo ali é que saía até mesmo o azeite. Quando Jesus passa por aquele período de ser imprensado, de ser esmagado, de repente você está vivendo um momento de ser imprensado, de ser esmagado, eu quero falar algo para você: não pare de orar. A palavra de Deus fala que Jesus estava sendo esmagado, imprensado, e conforme ele orava, ele suava sangue. Jesus não parou de orar. Eu quero trazer algo. Quando Jesus sai dali do Getsemane, ele sai renovado. Uma das coisas que ele fala: ei, eu quero que você entenda isso. Ele fala assim para Deus: mas primeiro, seja feita a sua vontade. Eu quero te dizer algo. Ei, fale assim para Deus. Mesmo que você esteja sendo esmagado, mesmo que você esteja sendo imprensado, fala para Deus: Senhor, eu não queria isso. Eu preferia não estar passando por isso. Mas que seja feita a sua vontade. A palavra de Deus fala que ele sai renovado, ele sai diferente, mesmo sabendo que ele ia sofrer, que ele ia padecer, que ele ia ser crucificado. Ele sai de forma diferente. Mas eu entendi algo dentro disso aí. O que renovou Jesus foi a oração. Então eu trago para você: nunca pare de orar. Quer ter suas forças renovadas? Ore ao Senhor. Quer ter suas forças restabelecidas? Ore ao Senhor. E Jesus continuou orando. Quando Jesus sai dali, que até mesmo para ser entregue, para ser apontado, né, através de Judas, que seria ele o Cristo, ele já estava preparado, ele já estava fortalecido. E a palavra de Deus mostra que Jesus é traído, Jesus é levado. A palavra de Deus mostra que Jesus pegam Jesus, levam até mesmo para poder ser julgado. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, quando Jesus é julgado, deram até mesmo um outro homem, né, para poder até mesmo ser absolvido, porque era Páscoa. No período de Páscoa sempre absolvia alguém. E colocaram Jesus e Barrabás juntos. E perguntaram ao povo: Jesus ou Barrabás que vai para a cruz? Mas Jesus tinha certeza que a sentença de cruz era para ele. E o povo escolheu Barrabás. Eu fico imaginando a visão na mente, até mesmo de Barrabás. Poxa, mas eu sei que eu fiz, mas esse homem não fez nada. Mas mesmo assim o povo escolheu, né, que me absolvesse e condenou Jesus. Mas Jesus tinha certeza que ele ia ser condenado. A palavra de Deus nos mostra que eles fizeram uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho cravaram, né, botaram com força até mesmo na cabeça de Jesus. Alguns estudiosos falam que os espinhos eram tão grandes que chegaram ao ponto até mesmo de bater para que esses espinhos cravassem na cabeça de Jesus. A palavra de Deus mostra que Jesus, com esses espinhos cravados nas costas, Jesus teve que carregar um madeiro até chegar no Monte das Caveiras. Nessa caminhada que Jesus estava carregando até mesmo aquela cruz, a palavra de Deus fala que ele ganhou várias chibatadas. E o chicote não foi um chicote comum, era um chicote que tinha ponta de ossos garrado na ponta dele. E a cada chicotada que Jesus ganhava e que puxava o chicote, vinha pedaço de carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, momentos antes, horas antes, Jesus já tinha visto tudo aquilo que ele iria passar, todo aquele sofrimento que ele iria passar. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção, que Jesus, quando ele apanha, quando Jesus leva aquela cruz, uma das coisas que me chamou a atenção, e eu quero que te chame a atenção, ele ali, ele estava apanhando, estava sofrendo por mim e por você. Ele ali, ele estava falando, vai valer a pena eu sofrer por cada um
que a qual virá após até mesmo a minha morte. Vale a pena eu sofrer por cada um que até mesmo nasceram, até mesmo antes de eu nascer. Jesus ali estava sofrendo por minha causa, por sua causa. Porque ele sabia que o único sacrifício que iria ser aceito para toda a vida seria o sacrifício dele morrer ali na cruz. A palavra de Deus fala que ele, a cada chibatada, a cada chicotada que ele ganhava, ele não dava um pio sequer. Ele estava indo como uma ovelha muda ao matador. A palavra de Deus fala que Jesus iria ser a ovelha que iria vir para ser sacrificado, para morrer ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos mostra que quando chega ali no Monte da Caveira, aquela cruz que a qual Jesus foi preso, na realidade aquela cruz não era para Jesus. Esse julgamento foi feito assim, em cima da hora. Aquela cruz na realidade era calculado. Cada pessoa que iria morrer, eles calculavam o tamanho dos braços das pessoas, a altura e até mesmo o calço onde fosse colocar o pé. Aquela cruz na realidade era para Barrabás. Alguns estudiosos falam que Barrabás era maior do que Jesus. Na realidade, eles antes mesmo de prender qualquer pessoa, eles faziam um furo, até mesmo na madeira, para que quando colocasse a pessoa presa ali, botava na direção do furo, o furo furava até mesmo o pulso, né? Que na realidade, furava o seu pulso e atravessava já no furo que estava pronto. Mas na realidade, o primeiro furo foi desta forma. Já o segundo, o braço de Jesus não chegava até mesmo aonde teria que chegar. Alguns estudiosos falam que chegaram ao ponto até mesmo de puxar o braço de Jesus para que chegasse no ponto onde deveria. Mesmo assim não conseguiu. Jesus foi preso ali na cruz. Uma cruz que não era dele. Uma cruz que era para ser para Barrabás. Uma cruz que era para ser nossa. Nós é que pecamos, nós é que falhamos, mas Jesus foi preso ali na cruz por mim e por você, para a remissão dos nossos pecados. Após Jesus ser preso ali na cruz, já existia um buraco. E até mesmo os homens vieram e levantaram aquela cruz. E quando levantaram, para quem já viu como se coloca poste, se faz um buraco, levanta, bota o poste na direção e levanta. E o poste vai e desce naquela direção. Eu fico imaginando quando aquele poste, quando aquela cruz desce naquele buraco, o salavanco que ela dá quando ela bate na parte de baixo, o repuxão que deve ter dado nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Jesus não deu um pio sequer. E eu fico imaginando Jesus ali, padecendo. O inimigo das nossas almas deve ter pensado assim: ele não vai aguentar, ele vai desistir, ele vai parar. Mas Jesus no mínimo deve ter pensado assim: não vou parar, porque vale a pena eu morrer por esse povo. Vale a pena esse povo receber e ter a vida eterna por esse meu sofrimento. Porque até antes de Jesus morrer, até antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia diz que o homem pegava todo ano animais e sacrificava. O homem pegava um bode, arrancava o pescoço e o sangue ele espiava, ele jogava até mesmo nas pessoas para perdão dos pecados. Pegava o outro bode, levava para um lugar destampado, lugar deserto, e soltava aquele bode. Primeiro bode era para a remissão dos pecados, o sangue era jogado para a remissão dos pecados. E o segundo bode era levado para um lugar deserto, que o bode sumia, para fazer com que o pecado saísse do meio do povo. E Jesus, quando morre ali na cruz, Jesus, no mínimo, deve ter pensado assim: não vai precisar mais sacrifício nenhum. O sacrifício sou eu. Eu estou morrendo na cruz do Calvário, sem pecado nenhum. Mas os pecados deles eu levo comigo, porque eu estou pagando todo o pecado que é o qual a humanidade já teve e é qual a humanidade vai ter. A palavra de Deus nos mostra que Jesus levou aproximadamente 3 horas para morrer. Dentro de forma histórica, deixavam a pessoa presa numa cruz durante 4 horas. Depois de 4 horas, eles vinham e quebravam o joelho das pessoas. Quando quebrava o joelho das pessoas, todo o peso ficava sobre o braço, nessa posição assim. Os braços se esticavam cada vez mais.
comprimia os pulmões. Quando comprimia os pulmões, as pessoas morriam por falta de oxigênio. Mas quando os soldados vêm para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. A palavra de Deus no livro de Isaías fala que Jesus não teria um osso sequer quebrado. A palavra de Deus fala no livro de Isaías que ele não teria a sua carne sufocada. Deus não aceitava sacrifício de animais ou até mesmo de ser com ossos quebrados. Deus não aceitava sacrifício de pessoas que morressem por falta de ar. Deus queria algo que morresse de forma natural. Jesus morreu de forma natural. Quando levou as 4 horas que eles vieram até mesmo para poder consumar, fazer com que tudo acabasse, só se encontrava vivo ali os 2 malfeitores que estavam ao lado de Jesus. A palavra de Deus fala que um dos malfeitores fala assim para Jesus: tu és filho de Deus, desça da cruz e solte a nós também. E o outro falou assim: Senhor, quando entrares no seu reino, lembre-se de mim. Jesus, antes de morrer, fala para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Sabe o que eu entendo sobre tudo isso aí? A palavra de Deus nos mostra que nós temos a escolha de céu ou inferno. Hoje você tem escolha de céu ou inferno. Da mesma forma que aqueles 2 homens escolheram, um escolheu ir para o céu e o outro escolheu ir para o inferno. Hoje você tem essa escolha também. A escolha é sua. Quem faz é você. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como você vive. Mas a escolha é sua. De repente, você deve estar pensando assim: mas como eu faço? Nesse momento agora, se você quiser, é só você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É só você chegar e falar: Senhor, tome conta da minha vida. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu já tenha feito. Senhor, eu me arrependo de coisas que até mesmo eu cometi, de coisas que eu até mesmo tenha falado. Hoje é o dia. Hoje mesmo nós podemos fazer uma oração por você. Amém. Hoje mesmo nós podemos entregar você na mão do Senhor e fazer com que você venha escolher o melhor caminho de ir para o céu. Mas pastor, como é que o senhor sabe que eu vou para o céu? Eu quero falar algo para você. Eu sei que você vai para o céu. Sabe por quê? Uma vez que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia me fala, a Bíblia me garante. A Bíblia me diz assim: olha, Jesus falando: aquele que me negar na terra, eu negarei ele no céu. E aquele que me aceitar na terra, estarás comigo na mansão celestial. Eu quero falar para você: a oportunidade está aberta hoje de você, quando morrer, ir para as mansões celestiais. A palavra de Deus fala que quando eles chegam perto de Jesus, Jesus está morto já. A palavra de Deus nos mostra que momentos antes de Jesus morrer, Jesus fala assim para Deus assim: Pai, eu te entrego o meu espírito a ti. Ali a morte não conseguiu vencer Jesus. Eu fico imaginando a morte vindo para poder matar Jesus e falar assim: eu não consigo matar ele. Aí Jesus fala assim: olha só, eu vou me entregar à morte. Eu vou morrer para que haja vida e vida com abundância. Jesus hoje quer te dar vida e vida com abundância. E quando o soldado chega para poder até mesmo quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. A Bíblia diz que tem um soldado que vem e fura Jesus até mesmo assim na altura da costela. A palavra de Deus fala que assim que fura, sai sangue. Isso me chamou a atenção. E logo após sair sangue, começa a sair água. Eu entendi algo. Sangue é algo humano. Sangue é algo humano. Jesus falava que ele era o rio de águas vivas. Jesus falava que ele era a própria água viva. Quando a mulher vai, ele pede água àquela mulher samaritana. E a mulher samaritana: como pode tu, judeus, vir falar comigo? Seria mais ou menos isso. Não sabe que nós, samaritanos, não entendemos, não temos amizade com o povo judeu? Aí Jesus fala assim:
se tu soubesse quem eu sou, né? Não era eu que estaria te pedindo água, e sim tu estaria me pedindo água. E a água que eu dou, você jamais terá sede. Ali eu comecei a ver, estava se cumprindo, como quando até mesmo o soldado fura que sai água de Jesus, estava se cumprindo aquilo que ele havia falado. E outra coisa também que me chamou a atenção, sangue é algo humano. E nós sabemos que Jesus, quando morreu, ele foi para o céu. A palavra de Deus fala que ele ficou em um período de aproximadamente 50 dias em aparição. Após esses 50 dias, ele vai para o céu. Se sangue é algo humano, todo sangue Jesus teria que perder aqui, na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Jesus sobe, nenhum sangue tinha mais. Jesus já não tinha mais nada humano. Jesus era homem espiritualmente falando. Era um homem totalmente espiritual. Quando Jesus vai ao encontro do Pai, Jesus já não tinha mais vínculo nenhum de forma humana. Não, Jesus já não tinha mais vínculo nenhum de forma terrena. Jesus era homem simplesmente espiritualmente. Jesus não tinha mais nada a ver com a terra. E isso me chamou a atenção também dentro disso aí. E quando ele for, é que ele realmente vê que Jesus já havia morrido. Eu quero falar algo para você. Ei, entenda, Jesus não morreu à toa. Jesus não passou aquele sofrimento à toa. Jesus morreu e sofreu por mim e por você, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Amém. Entenda isso que eu estou falando para você. De repente você esteja fraco na fé. De repente você esteja debilitado. De repente você está morto na fé. Mas eu quero falar para você, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, esse mesmo Jesus pode te ressuscitar, levantar em vida. Jesus pode te dar vida, e vida com abundância, vida espiritual. Jesus hoje quer te ressuscitar. Hoje é dia de você reconciliar com o Senhor Jesus. Hoje é dia de você ter um novo encontro com o Senhor Jesus, porque Amém. Ele morreu na cruz para me salvar e te salvar também. Entenda isso. Eu quero que você entenda na noite desse dia. Hoje é dia de salvação. Hoje é noite de salvação. Amém. Jesus está falando contigo. E você sabe que Jesus está falando contigo. Não adianta chorar. Não adianta ficar até mesmo, ai meu Deus, oh meu Deus. Jesus quer arrependimento. Jesus quer mudança de caráter. Jesus quer te transformar. Jesus quer ver você uma pessoa nova, uma pessoa renovada. Choro não atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é renovo, é pessoas renovadas, pessoas transformadas, pessoas mudadas, caráter renovado, da mesma forma que Jacó teve o seu caráter renovado. Glória a Deus. Jesus não está esquentando a cabeça com o seu chorinho. Jesus quer você renovado, transformado, para a honra e glória do nome dele. Para quando você passar, as pessoas não falarem assim, ali vai um 71. A pessoa não vai falar mais isso se você tiver sido transformado. Ali vai um servo de Deus. Ali vai um homem, servo valoroso. Servo que não tem o que temer. Servo que não tem ninguém para dizer nada contra. Mas uma pessoa transformada. Uma pessoa que era Jacó, mas se transformou em Israel. Deus quer te transformar você em Israel. Entenda Amém. Isso. Essa palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia, encerrando a sequência de mensagens no mês de novembro, que foi uma mensagem voltada para os homens. Entenda isso. Deus quer você transformado, Deus quer você renovado e Deus quer você fortificado. Amém? Amém. Essa mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Amém? Vamos ouvir um louvor? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom a todo tempo. O tempo todo, Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por meu esse Deus. momento, Aleluia. Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, por essa palavra abençoada que o Senhor nos deu. Pai querido, eu venho, Pai querido, te agradecer, Pai querido, por tudo, Pai. Pai querido, mesmo sabendo, Pai querido, que eu sou pecadora, que eu sou falha, Pai querido, o Senhor tem misericórdia, Pai querido. Meu Deus. E traz esse renovo, Pai querido, para nossas vidas, Pai, que precisamos tanto, Pai.
que achamos que tudo vai acabar e parece não ter fim, Senhor Jesus. Meu Deus. Muito obrigada, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Meu Deus. Pai querido, que venha, Pai, restabelecer cada um deles, Senhor, meu Pai. Jesus. Pai, precisamos de Ti, Pai querido, todo dia, todo momento, toda hora, Senhor Jesus. Pai querido, que é tão bom, Pai, fazer as coisas para o bem, Meu Deus. fazer as coisas com amor, Pai querido, porque não é sacrifício, Pai, e sim o amor que o Senhor nos passa, Jesus. o amor, Pai querido, que o Senhor fala, temos que ter esse renovo, Jesus. Pai querido, nova criatura, Pai querido, deixar o passado para trás, Meu Deus. Pai, a gente tem que viver o hoje, Pai querido, porque o Senhor falou que quando confessamos com a nossa boca, Pai querido, o Senhor nos perdoa, Meu Pai. Deus. Então vamos viver o dia de hoje, Pai, o de hoje para o amanhã, Meu Deus. Pai querido, para que tudo, Pai, se faça novo, para que a gente não venha lembrar, Pai, porque o Senhor já esqueceu, Pai, o Senhor já nos perdoou, Meu Deus. o Senhor capacita cada um de nós, basta que a gente clame, fale, Pai, Meu Deus. converse contigo em oração, que tenhamos fé, Senhor, Jesus. porque é assim que acontece, Pai. Precisamos conversar contigo, ter intimidade para que as coisas venham acontecer, Jesus. venham iluminar nosso caminho, Pai. Oh, como precisamos, Pai, de Ti. Meu Deus. Sem Ti nada somos, somos fracos, Senhor Jesus. Jesus. E sabemos, Pai, que o inimigo sabe onde que mexe em nossos corações, sabe o nosso ponto fraco, Pai querido, e o Senhor está ali, Pai, e a gente não quer saber de Ti, Pai. Pai querido, a gente quer viver o momento, mas sabemos, Pai, que tem de melhor não está aqui, Senhor. Jesus. Sabemos, Pai, que naquele momento feliz será a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Nas coisas que podes fazer, Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu
haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente das suas circunstâncias, Ele é Deus. Amém. levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Amém. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Eu quero desde já, né, agradecermos, né, pelos irmãos, né, ter acompanhado essa sequência de mensagens, né. Eu quero também desejar uma semana abençoada para os irmãos, uma semana de vitória, né, que Deus venha estar presente na semana dos irmãos, que todo espírito de enfermidade caia por terra em nome de Jesus, né, que você venha ser vitorioso nessa semana. Amém? Amém. Que Deus venha dar uma noite de sono tranquila, abençoada para vocês. Uma noite de paz, uma noite de descanso. É isso que nós desejamos, né, pastor? Amém. Para cada irmão. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Até quarta-feira, 19h30. Amém. Amém? E domingo teremos nosso culto presencial, às 9 horas. E logo mais às 18h30 teremos nosso culto online. Amém? Amém? Deus abençoe a todos.